Bom dia e bem-vindo a Divino Wine Club. É nessa manhã, ensolarada pelo menos aqui no Rio, mas ainda com clima de frio, que a gente vai conversar hoje com uma conta que muita gente segue e com uma pessoa que eu acho que a maioria das pessoas não linkam quem é a pessoa e quem é a conta, por mais que exista uma certa exposição, no caso, bom, né? Porque ela aparece em algumas fotos, mas as pessoas falam muito e era assim que a gente chegou até a Lu, que é a Lu Miranda, e a gente vai apresentar ela um pouco para poder entender quem é, como que começou, como que ela se tornou uma wine influencer, e a partir daí a gente sai esse bate-papo muito bom e gostoso nessa terça-feira. Bom dia, Bom dia! tudo bom? Eu acho que eu estou um pouco no escuro, né? Mais ou Tô menos. travada? Não, tá bem. Não, mas eu tô travada, não tô? Não, pra mim tá parecendo normal. Para mim a imagem tá travada. Bom dia, né? Bom dia. Então, Lu, Estreando tava falando aqui, esse horário, né? Bom dia, Shirley. tava falando aqui com o pessoal o seguinte, que a gente tem essa curiosidade que, na verdade, como que ocorre? Eu já te conheci enquanto pessoa profissional e conta. E aí as pessoas sempre me falavam assim, faz live com a Vinhos que Indico, faz live com a Vinhos que Indico. Aí eu Ai, que falei, assim- aí eu bacana! falei assim, você sabe quem é a Vinhos que Indico? Aí o pessoal falou assim, não sei não, mas os vinhos que ela fala é muito bom. Aí eu falei assim, eu acho que é exatamente essa oportunidade que a gente está buscando, porque às vezes a pessoa segue a conta, às vezes vê uma foto de alguém, mas não sabe nunca se é o responsável pela conta, se é a pessoa que realmente só trabalha, ou é a pessoa que está no fundo, né? Trabalhando É, alguma coisa assim pela conta, mas então assim, hoje o nosso bate-papo é basicamente para conhecer você, desvendar esse mistério de quem é a Vinhos que Indica, deixar isso claro para todo mundo, entender um pouquinho de como tudo começou. A gente sabe que isso vai ser um spoiler da nossa conversa. Que você foi recentemente jurada de um grande evento, então a gente também vai chegar nesse bate-papo. Então, assim, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar conversando com a eu que gente, agradeço o convite. principalmente nesse horário da manhã. A gente fala que a gente foge um pouquinho desses horários mais bombados de live, porque a nossa intenção é criar conteúdo. Então, por mais que sim, a gente possa ter pessoas acompanhando a gente ao vivo, a ideia é deixar isso disponível para que todas as pessoas possam assistir ao longo do tempo. Em Então, qualquer assim, horário, né? fique à vontade. Qualquer coisa eu te interrompo para fazer algumas perguntas e seja bem-vindo a Tá certo. Divino. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Para mim, eu tô assim totalmente travada. Você tá vendo Tô, normal? tô te vendo, tá mexendo, Imagem e falando, som tudo normal. normal. Ah, então beleza. Então, olha só, na verdade, o vinho entrou na minha vida de uma forma muito inusitada, né? Eu sou professora, pedagoga, com especialização em psicopedagogia. Uau. Eu dou aula para criança há 29 anos, né? Dou aula numa tradicionalíssima escola aqui do Rio de Janeiro. E, e era uma pessoa que, assim, não bebia. Eu passei muitos anos da minha vida sem beber, não bebia absolutamente nada de álcool, né? Quando tinha uma festinha ou outra, uma coisa assim, eu dava uma bicadinha, mas nada significante. E aí, quando eu comecei a namorar o meu marido, aquela coisa de muitos filhos, família grande, começou aquela coisa de aos sábados, se todo mundo se reunir na casa da minha sogra para tomar um vinhozinho, né? E aí era aquela coisa, cada um levava um vinho e a gente batia papo a noite toda. E aí a dificuldade no mercado de encontrar um vinho. Uhum, Eu não sabia escolher, uhum. né? Então eu acabava optando pelo mais barato, que nem sempre era o melhor. E a verdade é que mesmo tomando, né, o vinho que eu levava, o vinho que o outro levava, eu não conseguia identificar
assim, o que era o vinho de verdade. Na verdade, para mim era um álcool que descia e tá tudo bem, tá tudo certo, é para tomar vinho, vamos tomar vinho. Eu não conseguia entender a complexidade. Bom dia, Tati. Eu não conseguia entender a complexidade do vinho, né? E aí, frequentando um clube também, eu ligava, às vezes eu pedia ajuda para o sommelier do clube, ligava para ele, me ajuda, que vinho eu compro, ligava do mercado pedindo ajuda, né? Aí, pois bem, quando foi um tempo depois, eu comecei a me reunir com umas amigas no clube, Aham. enquanto os nossos filhos todos estavam no judô, a gente ficava no restaurante do clube bebendo. E aí começamos, então, com uma confraria, né, das amigas, às quintas-feiras. Mas era mais a farra, né? E aí esse tal garçom, né, que é sommelier, ele chegava na mesa e falava, tentava tirar alguma coisa da gente, né? Então, vamos lá, gira a taça. Aí eu ria, mas eu debochava horrores, né? Palhaçada, ficar girando taça, eu nem consigo, eu não tenho coordenação motora para isso. E aí ele, não, o que que você sente? O que que tem nesse vinho? Ah, tem uva, né? Então eu entrava naquela brincadeira. Aí às vezes eu muito séria, não, peraí, agora é sério. Eu vou falar o que eu estou sentindo do vinho. Aí eu ficava muito séria, rodava, girava, fechava os olhos. Não, aqui tem muita uva. Aí pronto, todo mundo caía na gargalhada, era aquela piada. Mas aí essa coisa de quinta-feira, vinhozinho com as amigas, eu e mais duas desse grupo resolvemos ir para Bento e fizemos a Rota do Vinho. Legal. Ficamos 4 dias em Bento e visitamos várias vinícolas. Como a gente foi sem marido, sem filho, sem nada, éramos só nós três com esse único objetivo, então a gente fazia vinícola da hora que acordava, a hora que ia dormir, né? Era direto, vinícola, visitamos várias, fizemos degustação em todas que nós fomos, né? E não tem coisa melhor do que você conhecer o vinho e conhecer o seu paladar, né? O seu gosto, as suas preferências, do que degustando, Sim. né? Então, para você ter uma ideia, hoje, a minha uva preferida é a Taná, e eu nem sabia que Taná existia, até eu participar da degustação da Salton, que eu falei assim, gente, que vinho maravilhoso é esse? Ah, é Taná. Eu falei, Taná, que é isso? Não, Taná é uma uva. E aí eu comecei a me ligar em todas as vinícolas que eu ia, se tinha a tal da Taná. Aham. E aí eu comecei a perceber que todo vinho Taná que eu tomava, para mim, ele era assim, esplêndido. Falei, bom, então essa é a uva que me representa. Então, eu acho que a melhor coisa de você conhecer e se conhecer é experimentando, Sim. né? E aí, muito bem, viemos dessa viagem, continuei com essa coisa essa confrariazinha, as quintas, comecei a participar de degustações, né? E aí, quando foi ano passado, janeiro do ano passado, final de janeiro do ano passado, eu estava com duas amigas, uma entrou, não sei se ela ainda está aí, a Débora, eu estava com duas amigas, e a gente abriu um espumante, porque era aniversário de uma delas, e aí eu falei, gente, que espumante gostoso, olha, aí eu comecei a descrever o espumante, mas assim, num bate-papo. Aham. Vocês estão sentindo? Nossa, muito abacaxi aqui. E aí eu comecei a descrever. As duas, que são assim meio místicas, né? As duas ao mesmo tempo tiveram uma visão. E aí elas falaram assim, o seu caminho é esse. Aí eu falei, piada, né? Meu caminho é sala de aula com 30 crianças, imagina. Não, o seu caminho é esse. E aí elas foram as grandes incentivadoras para eu abrir o Instagram. Sim. Eu não tinha Instagram. Bacana. Né? Aliás, até tinha o meu pessoal de corrida. Aham. Olha, o meu Instagram pessoal é só corrida, 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 minha maratona. Aí eu falei, tá bom, vou abrir um Instagram de vinhos. E como eu estava numa fase de ir muito a degustações, então eu tinha muito conteúdo. Sim. Né? Porque cada degustação que eu ia, no mínimo 4 rótulos, eram 4 postagens, Sim. né? Mas só que sempre procurando falar do vinho a partir da minha apreciação, né? Daquilo que eu via, daquilo que eu percebia. E com uma coisa assim, aquilo que eu não gostar, eu não vou postar. Sim. Porque se o nome do meu Instagram é Vinhos que Indico, eu tenho que indicar aquilo que eu realmente gosto. Então, em hipótese alguma, falar mal de um produtor, falar mal de um rótulo,
mas sim colocar aquilo que eu curti e que você também pode curtir. Entendendo que cada um tem um paladar. Então, às vezes, por exemplo, teve uma postagem que eu fiz há um tempo atrás, que eu falei de um vinho em lata, né? Eu gostei do vinho. Uhum. E aí uma pessoa falou assim, cara, não acredito que você gostou desse vinho. Vinho em lata? Aí eu falei, não, mas olha só, eu tô entendendo o vinho, né? Eu tô percebendo esse vinho dentro da proposta dele. Sim. Eu não posso avaliar um vinho em lata igual a um vinho de garrafa, sabe? Super bem estruturado. Então, assim, eu indico, mas eu indico como? Numa balada, na praia, na beira da piscina, Sim. sabe? Se você for numa refeição abrir um vinho, eu não vou falar para você abrir um vinho em lata. Sim. Então, eu acho que a gente tem público para tudo, tem gosto para tudo, e dentro dessa proposta eu gostei, eu vou indicar, Sim. entendeu? Agora, aquilo que eu não gosto, eu jamais coloco. E aí, quando eu comecei com o Instagram, o negócio foi ficando mais sério. Aí eu fiz um curso online, né, um curso livre online de enologia. Uhum. Aí ali eu fui entrando mais a fundo, né, nas questões de terroir, regiões, etc. Desse curso à distância de enologia, eu fui para o Senac fazer o curso de sommelier, Uhum. onde eu fiz grandes amizades, são minhas companheiras até hoje. Do Senac, eu tinha uma ideia, porque assim, quando falam para mim, o que você quer do vinho exatamente? Então, eu já tive algumas propostas para vender vinho. Uhum. Eu não tenho hoje, tá? Não estou falando de amanhã, estou falando hoje, até hoje, eu não tenho sangue de vendedora nas minhas mãos. Uhum. O negócio é falar. Eu quero falar. Mas eu não tenho essa coisa, deixa eu tirar o som aqui. Eu não tenho essa coisa de vender. Entendi. Então, se precisar que eu vá atrás para vender vinho, vai ser uma negação. Então, vendas não é comigo. Mas eu gosto desse lance de falar, de ensinar. Isso está muito enraizado em mim. Sim. São 29 anos de sala de aula, né? Então, durante o meu curso de sommelier, eu ficava pensando, o que eu vou fazer paralelo ao que eu já faço? Uhum. Nunca substituir, mas paralelo ao que eu faço, o que eu posso botar o vinho na minha vida? E aí eu percebi que o que eu queria era fazer degustação. Porque no que você conduz a degustação, primeiro, eu estou dentro daquele universo que eu estou gostando, que eu estou curtindo. E eu estou ensinando as pessoas, que é o que eu sei fazer, né? E aí, quando eu terminei o curso, eu comecei a fazer os meus próprios eventos de degustação. Uhum. Dali, eu senti necessidade de aprofundar um pouco mais. Aí, fui para a W7, fiz a W7. E, recentemente, eu fiz um curso de vinhos de Portugal, à distância também, né? Por conta dessa pandemia, também, coisa online. E eu já estava inscrita no curso, até do Puyot, de Expert em Vinhos de Provence, Uhum. mas está suspenso por enquanto, porque esse você precisa degustar, é muito Sim. específico, então a gente está esperando a pandemia acabar, mas eu já tô inscrita no curso. E aí, assim, a gente vai, quanto mais a gente pensa que sabe, mais a gente descobre que não sabe nada, Sim. né? E eu acho assim, o que eu faço é muito voltado para as pessoas que estão começando, porque eu acho que, de certa forma, eu ajudo as pessoas da forma que eu gostei de ser ajudada Uhum. no meu início e até que eu precisava de um pouco mais. Então, muita coisa eu tive que ir à internet buscar, né? Falava de tanino, pô, sei lá o que é tanino, eu fui para a internet buscar essa informação. Sim. Então, no canal que eu abri no YouTube, eu procuro justamente fazer os meus videozinhos com essas informações que eu tive dificuldade no início, Sim. entendeu? Então, o meu foco, o foco do meu perfil, o foco do meu canal, é mais voltado para as pessoas que estão começando. E as indicações, eu tenho indicações de vinhos caros, mas eu também tenho a indicação de vinhos que cabem no bolso de todo mundo, Sim. né? No bolso de qualquer pessoa. Eu acho que também o bacana disso tudo, que eu que já acompanho você há algum tempo, a gente entende que existe, assim como tem cliente para todo tipo de perfil de vinho,
existe público para todos os tipos de profissionais. E assim, a gente às vezes acaba enfrentando algum tipo de crítica, né, principalmente no mundo online, porque a gente tem pessoas que fazem uma descrição numa degustação ou algum vídeo que é muito técnico, e a informação acaba Uhum. sendo muito profunda, e tem as pessoas que fazem aquela degustação um pouco mais superficial, que é para dar um entendimento de É, maneira geral, né? E aí as pessoas ficam, às vezes, me perguntando assim, mas o que você acha dessa pessoa, dessa conta? E eu falo assim, não é uma... Na verdade, não é que não é, mas eu não posso, de forma alguma, fazer uma crítica sobre o trabalho de alguém, porque ele sempre vai ter um público. Então, seja quem for, eu falo, se você está entrando hoje no mundo do vinho, a gente tem contas que dão conta disso. Vão te ensinar o que, que tem na casca, o que, que é a polpa, o que, que é o tanino, como que é a maceração, o que, que é o desengace, e aí você vai aprendendo pouco a pouco sobre o processo. E se você já for um especialista, tem contas que o cara vai falar do tempo de fermentação que vai tirar tais moléculas. Então, assim, não é para você falar assim, esse é bom, esse é ruim. Depende do que você está aprendendo. E o muito bacana exatamente. da sua conta é porque a Vinhos que Indico sempre é aquela coisa tipo assim, olha, experimentei, tomei, gostei e percebi isso. É a sua percepção. Porque tem, às vezes a gente acaba esbarrando e aí eu acabo encarando como uma conta mais comercial. Por exemplo, a pessoa pega um vinho e ela fala, esse vinho aqui é o vinho que eu tenho, é muito bom, nananana, tá no preço tal e você encontra em tais lugares. É mais ou menos uma coisa do tipo, olha, eu estou indicando esse vinho aqui porque ele vai me dar como se fosse um feedback. Minha Mas, ajudante. mas eu acho que é aquilo que eu estava falando no início. Sempre vai haver público para todo mundo. E é bacana porque a gente sempre fala, se todo mundo colabora para a construção desses cenários, eu falo que todos os atores do mundo do vinho são importantes. E tem muita gente que às vezes Com certeza. critica a ABS, tem muita gente que critica quem faz só o W7, aí entra numa discussão de quem é enólogo, quem não é enólogo. Eu falei, gente, o Brasil ainda está engatinhando nessa história. Engatinhando, exato, Então, assim, a gente verdade. vai ter profissionais que são os enólogos que vêm de forma empírica, porque vem de uma cultura familiar que produzia vinho, aquela coisa toda. Tem a galera que já está no mundo acadêmico, que hoje, graças a Deus, a gente já tem alguns cursos de nível superior, que dão conta tanto da forma tecnóloga quanto da forma de bacharelado. Mas, assim, não precisa ter essa guerra, sabe? Que a gente fala, a gente não precisa criar Não, de disputa. jeito nenhum. Eu acho que ainda existe nesse meio muita vaidade. Uhum. E eu acho que, desculpa, justamente porque eu estou começando agora, né? Se você for ver bem, eu tenho 1 ano e 7 meses, Sim. né? De fato, nesse mundo, né? Mas eu vejo assim pessoas com muita vaidade, sabe? De pessoas que acham que elas detêm todo o conhecimento e eu sou o pica das galáxias, Sim. eu que sei tudo. Então, isso causa um pouco de constrangimento em quem está começando, porque você coloca o vinho num patamar inatingível. Sim. Será que um dia eu vou consumir um vinho assim? Uhum. Será que um dia eu vou compreender o vinho dessa forma? Será que um dia eu vou conseguir descrever o vinho dessa forma? E não é isso, né? E eu acho que existem muitas pessoas assim, mas ao mesmo tempo tem muita gente chegando querendo puxar esse vinho Sim. para baixo e falar, peraí, vamos puxar o balãozinho, não é isso tudo não. Ele está acessível para todo mundo. Você tem uma forma de desmistificar. Você tem N vinhos que você compra no mercado com preço super em conta que vão te agregar valores Sim. incríveis. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E eu, às vezes eu mesma fico constrangida que eu fico falando assim, por que eu não faço mais lives? Por que eu não faço mais vídeos? Por que eu não divulgo tanto o meu canal? Às vezes, sinceramente, às vezes eu me sinto meio constrangida. Será que eu já tenho conhecimento suficiente para falar? Será que eu não vou ser criticada? E aí eu dou um pezinho na frente, mas sempre com 2 atrás. Sim.
porque a crítica existe. A Fátima falou aí no chat. A crítica existe, entendeu? Só que assim, eu não tô aqui para criticar ninguém. Sim. Eu tô aqui para aceitar o que as pessoas falam, respeitar a opinião de todos. Então, às vezes eu fico realmente amarrada nessa questão de, mas tem tanta gente que sabe mais do que eu, e se eu colocar um vídeo falando de taninos no Instagram, a pessoa vai rir e vai falar assim, deixa eu ir pro outro que sabe mais, entendeu? Então, existe realmente essa vaidade, mas eu acho que a gente tem que puxar o balãozinho para baixo e falar, o vinho é maravilhoso, é para todos, vamos aprender a gostar, vamos aprender a beber e vamos ver que não é nada tão assim, né? Sim. E eu acho uma coisa bacana simples, porque que pode fazer parte do nosso dia a dia. se eu for seguir essa tua linha de raciocínio, eu tenho um grande amigo, ele é enólogo formado, mais trabalha em vinícola, e ele fala assim, Dimas, nunca tenha medo de botar a sua opinião à prova. Porque a partir do momento que tem crítica, que eles chamam, né, no mundo virtual de haters, que são pessoas que vão entrar ali só para te criticar, assim, você Com já é certeza. famoso. Aí ele falou assim, se tiver hater é porque você já está causando alguma impressão. Eu falei, então ter hater é algo bom. Aí ele, sim. É aquela velha máxima, né? Falem mal, mas falem de mim. Aí eu falei, gente... Falem mal, mas falem de mim. Ele, sim. Então, assim, não hesite em pegar um vinho, pegar uma taça. Esses dias até mesmo a gente estava fazendo vídeo básico mesmo para falar, né, da história de o que é ser vitícola, o que é ser vinícola, o que é ser vitivinícola, porque aparece um monte de nome que as pessoas não explicam. E ele falou assim, começa pelo básico, explica o que é ser uma vitícola, explica o que é ser uma vinícola, explica o passo a passo, faz vídeo de 2 minutos explicando por quê. Às vezes o cara faz um roteiro tão extenso que se você quer procurar assim, o que é, sei lá, tanino, você não vai achar um vídeo curto que fale sobre tanino, você vai achar uma aula de 45 minutos e vai falar de uva, e aí o cara que só queria aquela explicação pequena, ele fica perdido. Ele se perde, né? E aí, assim... Ele se perde. Voltando um pouco mais para a sua questão toda de como... Não só como começou, mas, por exemplo, você tem menos de 2 anos, pelo que você está contando para a gente, como influenciadora digital. E aí, como influenciadora digital, hoje a sua conta já bateu, se não me engano, 4K, né? Algo assim. Não, tá 9.200. E 10 mil, gente, quase o dobro, tipo, desculpa, tá? É o dobro disso, não tem problema. Então, a pessoa tem 10 mil seguidores em 2 anos. Para você, o que você encontra, talvez, se você falar assim, em 2 anos eu tô com 10 mil seguidores. Como que você pensa em falar assim, posso inovar para continuar mantendo essa galera ligada? Porque a gente está falando de conteúdo. E às vezes a gente se pega nos pequenos vícios, né? Sempre indicação, ou como você falou, você já criou seu canal no YouTube. Você acha que sempre vai ter o que inovar? Ou você fala assim, chega uma hora que é aquilo, tipo, você já se construiu enquanto Lu Miranda, que é uma wine influencer, e é isso, tipo, como se tivesse, já está dado, então, assim, é só a manutenção. Como que você encara essas coisas? Eu acho assim, eu estou em constante construção, né? Porque é um tempo muito curto, né? Final de janeiro do ano passado para cá. Então é um tempo muito curto para eu dizer assim para você, eu sou isso, né? Eu acabei de falar, eu sei que hoje eu não tenho jeito para vendas, mas eu tenho um jeito para fazer degustação. Então você vai ser a sommelier que conduz degustação, mas eu estou vendo também que eu tenho jeito para influenciadora, estou me vendo como influenciadora, estou gostando muito disso, sabe? Mas assim, eu acho que enquanto eu estou me descobrindo, então isso está num processo de construção e transformação, né? Essa questão de indicação de vinhos, isso vai ser eterno, porque eu acho que quem busca um perfil como esse está buscando indicação. E uma coisa que a gente tem, que o Instagram tem de muito válido, são aquelas métricas.
né? Então, assim, eu avalio muito essas métricas. Então, a partir do momento que eu vejo compartilhamento e eu vejo que as pessoas estão salvando as minhas postagens, então eu falo, gente, eu estou sendo útil de alguma forma. Sim. Eu tenho, inclusive, seguidoras que já viraram amigas. Não conheço pessoalmente, mas a gente bate longos papos via direct. Sim. Seguidoras que falam, Lu, tudo que você indica eu compro. E eu vejo nas postagens que o que ela vem postando é o que eu coloco. Né? Às vezes não é exatamente aquele espumante branco, mas ela pegou o espumante rosé do mesmo produtor. Então, assim, está seguindo uma linha. Né? Então, isso tem que existir sempre. Isso tem que existir sempre. Essa mudança de futuramente fazer coisas diferentes, eu acho que essas coisas elas vão acontecendo naturalmente. A gente está numa fase agora complicada, né? Porque eu estou aqui em Cócegas para fazer uma viagem, para visitar uma vinícola, para ir a um restaurante, para fazer as minhas degustações, com a cabeça fervilhando de ideias, e está todo mundo travado. Né? Porque não está podendo, as vinícolas estão fechadas, o meu espaço aqui não está liberado ainda. Então, a gente agora tem que ficar meio que no sapatinho, né? A saída é fazer tudo online, mas a gente sabe que, né, uma degustação online, uma degustação presencial, ela não tem a mesma riqueza, né? Então, assim, que vem coisa diferente pela frente, com certeza. O quê? Não sei. Eu estou descobrindo. E, assim, quem está junto comigo está vivenciando esse crescimento e essa transformação junto comigo. Entendeu? Então, assim, você tem uma projeção para o futuro? Não, não tenho. Eu estou vivendo o momento. E as coisas estão acontecendo, sabe? Os convites estão aparecendo. Então, eu, avaliando o que vem acontecendo ultimamente, eu falo, bem, eu estou no caminho certo. Entendeu? Então, aproveitando que você falou de convite, vamos entrar no spoiler, né? Que a gente falou. Como que aconteceu essa coisa do convite para você ser jurada? Aí conta um pouquinho para a gente Não da me história. pergunte. Conte para a gente, por exemplo, Olha, se você já tinha participado de alguma forma direta ou indireta de algum tipo de avaliação, nunca. E como que do nada você, tipo, puf, mais de 100 garrafas e você falou assim, se vira. Olha, deixa eu te falar que, assim, até hoje eu tô boba, eu fico me perguntando, gente, por que eu? Porque, assim, foi uma honra para mim quando eu recebi o convite pelo Instagram mesmo, pelo direct, eu recebi o convite já para entrar em contato. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas por que eu? Né? E uma coisa que, só um parênteses antes, eu li um livro ano passado, que eu até tenho ele aqui, mas eu vou ter que levantar para buscar. Eu tenho um livro que é de influência digital. E aí eu comi esse livro assim em 2 dias. Muito interessante, de uma pessoa americana, eu até sigo ela no Instagram, que ela é uma recrutadora de influência digital, né? E aí ela estava falando, dentre várias coisas que ela diz, uma coisa que ela fala é que quando ela convida uma pessoa para participar de uma campanha, a pessoa que demora a responder, a pessoa que demora a se posicionar, ela já descarta. Ela quer aquela pessoa dinâmica que ali na hora já respondeu. E eu tô sempre ligada, né? Meu marido fala, pô, você não sai desse Instagram, você não larga esse telefone. Então, assim, a qualquer hora do dia, você vai me mandar uma mensagem, eu já tô ali respondendo, a não ser que eu esteja dando aula. No momento que eu tô dando aula, tô ali, tô vendo que tá tocando, mas eu não posso pegar, né? Eu fico em cócegas. Mas eu sou muito rápida nas minhas respostas. E aí, quando veio o convite, opa, para tudo, não, eu tenho que aceitar. Aí, a primeira coisa, eu mandei já, aceitando, agradecendo, me sentindo muito honrada pelo convite, aonde é, porque aí eu tinha que ver essa logística, né? Pô, pertinho aqui de mim, né? Falei, pô, não tem como. Aí, meu filho mais velho falou assim, duvido que ele deixe você ir. Aí eu falei, não, esse é um convite recusável. Eu virei pro meu marido e falei, olha só, se eu não aceitar esse convite, eu fecho uma porta que não vai se abrir nunca mais. Aí ele falou, não, tudo bem, pode aceitar.
porque eu acho que até ele entendeu a seriedade da coisa, Sim. né? Às vezes a gente se assusta um pouco, mas, pô, por que tanta coisa chegando aqui em casa? Porque toda hora tem vinho chegando aqui em casa. Sim. A gente vai ficando assim assustado com a forma como a coisa está crescendo, né? E, peraí, só um instante. Giovana, fecha aqui a porta, por favor. O povo aqui em casa acha que tem que participar de tudo. Muito barulho. Então você fica aqui dentro, fecha a porta. Aí o que que acontece? Eu imediatamente respondi, aceitando o convite, né? Eu fui às cegas, sem saber como que ia ser, por que que eu estava sendo convidada, mas enfim, fui feliz da vida, super ansiosa. E chegando lá, eu entendi o seguinte, que como é uma avaliação muito séria, né, são vários produtores, né, com seus vinhos sendo avaliados, aquilo ali vai valer pontuação, vale selinho, essas coisas todas. Eu acho que eles estão querendo inovar um pouco o público que avalia esses vinhos. Sim. Por que que eu digo isso? Porque hoje em dia tem muita novidade chegando, muito enólogo jovem, muitos vinhos sendo feitos de formas diferentes, esse insólito do Faucon e Ambrose, sabe? O método de produção diferente, não passa por carvalho, mas tem ali o chip. Então, assim, é muita novidade que, de repente, aquelas pessoas mais antigas podem não compreender. Sim. Né? E acabarem ficando assim, viciados na forma de avaliar. Então, eu acho que eles buscaram opiniões diferentes, de pessoas com um perfil diferente, com a cabeça mais aberta. Assim, foi o meu entendimento, né? Por conta da pandemia, foi dividido em grupos, né? Então, eu avaliei os vinhos rosés, uma infinidade de vinhos rosés, laranja, foram menos, e todos os Tanais, Malbecs e Touriga Nacional, que são as minhas uvas preferidas. Sim. E aí eu ainda sem entender o que eu estava fazendo ali, mas levando muito a sério, curtindo cada momento. Teve uma hora quando começou a bateria dos tintos, aí é que ele falou, né? Agora nós vamos avaliar a Taná, né? Aí eu falei assim, puxa vida, mas são as uvas que eu mais gosto. São as que eu mais gosto. Eu gosto de vinho potente, né? Aí ele vira-se para mim e fala assim, mas você não está aqui à toa. Aí eu falei, para tudo. Então, assim, não foi um convite aleatório. Né? Não foi um convite aleatório. Eu estava ali porque realmente eu fui escolhida para estar ali. Sim. Foi uma experiência incrível. Foi muito... A vontade que eu tive foi de virar para ele e falar, posso vir amanhã de novo? Você pode me chamar para vir todos os dias, que eu quero avaliar tudo? Porque realmente foi muito bacana. Muito bacana. Eu acho que é uma experiência que vai para a vida toda. Vai para o meu currículo isso, né? É claro que tem que ir, gente. É muito bacana você falar disso, porque eu me vejo, não da mesma forma, mas com o mesmo objetivo, talvez. Porque quando eu tive a oportunidade de estudar um pouco de enologia lá no Rio Grande do Sul, é como se eu fosse a ovelha negra da família, sabe? Todo mundo falava do tradicional, do básico, e daquele romantismo todo em volta do vinho. Eu falava, gente, existe uma demanda de mercado. Atende a demanda de mercado. Porque por mais que tenha toda essa história, toda aquela coisa, o objetivo de uma vinícola é comercial. Óbvio que pode ter todo o romantismo familiar, mas assim, precisa se bancar, né? Não adianta você romantizar a história e não pagar os boletos. Então, assim, não faz sentido. Exatamente. E aí você falando dessa coisa da mudança de perfil de avaliadores e tudo mais, eu falo que é um pouco disso, assim, a gente sempre vai respeitar a história, a gente sempre vai respeitar quem tem mais tempo, essa coisa toda que envolve o mundo do vinho. Com certeza. Entretanto, o mercado ele também vem mudando. E é muito necessário a gente ter esse olhar para o mercado novo. De falar assim, eu acho que até é engraçado comentar isso, porque ontem eu estava tendo uma ligação com uma pessoa
ele faz exatamente o oposto. Ele não cria, ele não tem vinícola, ele não produz uva, mas ele tem um produto. Então ele vai nos países, encontra o que se encaixa no perfil que ele quer de produto e ele lança o produto da própria marca. E isso é uma coisa que eu falo assim, são novos perfis de produtores, porque a gente não fala só de quem é extremamente enraizado no mundo do vinho. Hoje, se você vinho Skindi, quer falar assim, vamos criar um rótulo, você pode criar um rótulo, esse rótulo pode bombar e talvez você venda mais que muitas vinícolas. Então, assim, existe um mercado que está sendo criado, que eu falo que, assim, ninguém nunca tocou nesse assunto. E aí, quando você vai para uma degustação dessa, você se bota exatamente nesse papel de avaliar o que é tradicional, o que não é tradicional e o que é inesperado. Porque você está fazendo a avaliação às cegas. Às cegas, E aí, às cegas. Você não sabe o que você está bebendo ali. e aí, quando eu acho... A única coisa que se diz é a safra e a uva no caso dos tintos. Sim. Porque você está avaliando, né? O critério é a uva. Porque Sim. rosé, eu nem sabia que uvas tinham naquele vinho. Então acaba que você tem que ser muito justa na sua avaliação, porque você não sabe quem é quem. Sim. Né? Não dá nem para você puxar a brasa para um ou para outro, que você já conheça, que você gosta, porque ali você não sabe quem é quem. Sim. É uma avaliação muito séria, muito justa. E é como você falou, hoje a gente tem espaço para todo mundo. A gente tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem lugar. Eu só não acho legal aquela pessoa que se mantém firme e fala assim, não, isso não. Então, eu conheço pessoas que já viraram para mim e falaram assim, pô, vinho brasileiro, Uhum. fala sério, né? Eu falo, cara, mas você tem que experimentar, os vinhos brasileiros estão sensacionais. Sim. Ah, não, vinho brasileiro não. Eu nem vendo vinho brasileiro. Pô, sinto muito, não sabe o que está perdendo. Entendeu? Porque hoje o consumo está crescendo cada vez mais. Pode falar. Não, pode falar. Essa coisa que você falou do vinho brasileiro é muito importante porque aquilo, gente, não desvalorizando a Europa, mas a Europa é um ovo, digamos assim, né? É pequenininha. E a gente está falando de Brasil, assim, a gente teve uma oportunidade que eu até brinquei ontem na live, vou fazer o mesmo comentário porque eu acho que é super válido, porque a Adolfo Lona, que para mim era uma referência, sempre foi uma referência como escritor, virou para mim e falou assim, Dima, se virassem para mim, quando eu era jovem, e falasse que ia ter vinho em São Paulo, vinho no Rio, eu ia falar, tá louco, tá maluco. Aí eu falo, gente, né? E eu falo, gente, olha o tamanho do nosso país. Hoje a gente já tem 2 safras no Vale de São Francisco, a gente tem vinho em Minas, a gente está plantando coisas... E sabe o que isso diz? Sabe o que isso diz? Que a gente tem enólogos competentíssimos. Sim. São pessoas muito feras, entendeu? Porque se não se imaginava vinícola no Rio, produtor no Rio, São Paulo, Vale de São Francisco, e você tem produtos muito bons, então porque os nossos profissionais estão bombando, estão arrasando, porque eles conseguem, dentro desse terroir totalmente diferente do esperado, produzir coisas excelentes. Sim. Então a gente tem que valorizar, a gente tem que, sabe, abrir o olhar e falar, não, eu quero experimentar, eu quero provar, sabe? E não tem que ter medo de experimentar uma vinícola nova, pouco conhecida. Eu recentemente recebi uns vinhos de uma vinícola de São Paulo, vinícola antiquíssima, mega tradicional, mas que não tem esse nome todo no mercado. E está produzindo muito bem, sabe? Fazendo vinhos bem gostosos. São vinhos com complexidade? Não, são vinhos mais simples, mas que são muito bons. Sim. Também um Syrah maravilhoso, entendeu? Então, assim, a gente não pode ter medo de arriscar. Sim. Né? Quem não arrisca não petisca, né? Então, você não pode ter medo de arriscar. Sim. É uma vinícola nova, eu não conheço. Pô, é da região sudeste. Gente, vamos provar primeiro? Sim. Vamos provar. Depois a gente avalia. Né? E não é ficar comparando uma coisa com outra que já, sabe, o wow.
Mas é você entender aquele produto dentro da característica dele. Dentro de todo o contexto dele. Ele é bom? Ele é bom. Né? Eu falo muito assim porque eu não sei se é essa coisa da professora de sala de aula, de não querer comparar um com o outro, né? De se abrir à diversidade. E é muito isso. A gente tem que se abrir a essa diversidade, a gente tem que aceitar o que os produtores estão fazendo e avaliar dentro das características. Como eu falei do vinho em lata. Eu não vou comparar um vinho em lata com um vinho de garrafa, mas dentro da proposta dele, o que é aquele vinho? Você gostou? Você curtiu? O que você tem de bom nele? Botou na balança. Tem mais pontos positivos do que negativos? Está valendo. Eu não vou nem entrar no Então, mérito da gente abrir a discussão, eu acho que isso tem que ser uma pauta que a gente vai ter que falar só sobre isso, porque quando você fala, a gente está discutindo, por enquanto, só essa dinâmica produtor-cliente. E aí, você como pedagoga, talvez, né, a gente consiga ter esse debate mais para frente, de discutir o que a gente conversou um pouco em outras lives, de o que é esse mecanismo que se tem no mercado de vinho, que é a pessoa que está lá no vinhedo, ele não tem capacidade de comprar um vinho que ele próprio produz. Então, você não dá acessibilidade. E, então, assim, a gente não vai entrar nesse assunto, mas é uma pauta que precisa ser falada, porque o que adianta você ser um bom vinho para quem está distante, se é o que o pessoal fala, né, do consumidor interno, ele não chega, ele não consegue, sei lá, uma garrafa por ano, em momento nenhum ele tem acesso. Então, assim, que vinícola é essa? Que mercado é esse que a gente está explorando? Então, assim, a gente não está aqui para falar de política nem nada, mas a gente fala, e assim, paulatinamente a gente vem ouvindo de outras pessoas isso também. É uma crítica, sim, é uma crítica pesada, com certeza, que as vinícolas precisam abrir o olho para quem está dentro. Porque não adianta você só olhar para fora e falar, estamos lucrando, estamos lucrando. Mudou muito, com certeza, e graças a Deus, porque antigamente as vinícolas brasileiras pegavam uma garrafa e falavam, eu quero ter, sei lá, 300% de lucro em cima de uma garrafa. E aí você lucrava na unidade, mas perdia no volume. E isso, graças a Deus, vem mudando. Então a gente consegue, sim, ter, a gente até entende, por exemplo, vinhos nacionais são caros, porque tem várias questões políticas, né, de mercado que atrapalham o preço, mas é aquilo, a gente está comparando o quê? O que chega da América Latina, que é um vinho filtrado, que não tem personalidade, sabe? Com um vinho que é nosso, que teve todo o nosso sangue ali suado, que tem, sabe, personalidade, e aí eu fico pensando assim, minha pergunta para você, para a gente não se prolongar muito nesse tema, por que o vinho brasileiro tem tanta resistência, na sua percepção? Qual que é a resistência que o brasileiro ainda enfrenta para falar, ok, nós produzimos bons vinhos e eu estou a fim de experimentar? Eu acho que ainda é muito aquele preconceito do que é nosso, né? De achar que tudo que vem de fora é melhor. E realmente a questão do valor, como você falou. Então, muita gente fala assim, por que eu vou pagar mais caro num vinho brasileiro se eu posso pagar mais barato num chileno? Né? Então, existe esse preconceito, sim. Existe essa coisa de querer colocar no pedestal tudo que é importado, achar que tudo que vem de fora... a Shirley fala muito isso, que é a síndrome de vira-lata, né? De achar que tudo que vem de fora é melhor do que o que é produzido aqui. E eu te digo que eu já tomei muito vinho aqui, muito melhor do que os de fora. Então, assim, conforme a gente vai evoluindo também, a gente vai abrindo um pouco mais o bolso, né? Então, eu comecei tomando vinhos mais baratos, né? Não necessariamente um reservado, né? Uns vinhos um pouco mais acima, mas vinhos baratos. Chega um momento que eu falo assim, gente, eu quero coisa melhor. E aí você já começa, se antes era até R$30, não, agora já passou para vinhos até R$50. Agora eu já vou até R$100. Se eu tiver que dar R$100 num vinho, eu já dei mais de R$100. Eu fiz questão, falei, esse vinho é um vinho brasileiro. R$120, eu quero.
Eu quero porque está todo mundo falando, está super elogiando e eu quero. Então, a gente tem que deixar esse preconceito de achar que o que é nosso é inferior ao que vem de fora e achar que não tem que pagar mais, entendeu? Que não vale a pena você pagar mais porque é um produto nosso. Sim. Não, você vai pagar mais porque ele vai te entregar coisa melhor. Sim. Não entregou? Você vai até fazer essa avaliação depois, mas você tem que se abrir a isso. Sim. Você tem que dar essa chance, né? Então, assim, hoje eu compro vinho importado, que é mais barato? Compro. Mas eu também compro vinho mais caro, nacional? Compro. Eu quero ter essa diversidade. Eu quero conhecer. E eu agora estou numa vibe de conhecer tudo que é nosso. Sim. Entendeu? Então, assim, vem uma oportunidade de um vinho de fora importado, não, tudo bem. Eu amo vinho português. Sim. Amo os vinhos portugueses. Mas eu estou numa vibe agora de brasileiro. Eu quero provar, eu quero experimentar. Não importa se é mais caro, se é mais... eu quero experimentar. Entendeu? Bacana, então, assim, é muito preconceito. É bacana você falar disso, porque às vezes o que eu percebo muito, principalmente na área comercial, porque sim, a Divino em si sempre trabalhou com consultoria de bares e restaurantes. Então, a gente sempre fez a gestão de muita coisa aqui no Rio, em São Paulo, em Curitiba. E aí, quando veio a pandemia, a gente viu isso tudo, tipo, fechar, né? Vários contratos foram fechados. E a gente sempre teve uma resistência, por exemplo, dos gestores dos restaurantes não entenderem a importância, por exemplo, de um garçom, que é o que a gente vê muito lá fora e não vê aqui dentro. Que é, assim, capacitar, qualificar, porque ele precisa entender o que ele está vendendo. E às vezes eles falavam assim, mas ele não consegue mal vender o importado. Eu falava, se ele não entende o que está produzindo no país dele, como que ele vai vender o importado? Então, assim, não adianta trazer palavras difíceis, sabe, para o vocabulário de quem está na operação comercial, se você não mostra para ele, olha, entenda o que é Cabernet, o que é Merlot, o básico. E aí a gente sempre fala, né, a gente já pegou algumas situações das pessoas falarem, mas eu achava, me fala de marca. Aí o cara fala assim, a marca que eu comprei é Merlot, a marca que eu comprei é Cabernet Sauvignon. Isso acontece, isso faz parte da rotina de quem compra vinho sem conhecimento. E aí isso deixa mais gritante pra gente a necessidade de virar, e assim, o vídeo eu pegar o rótulo e falar, olha, a marca é essa aqui, isso que está escrito embaixo, de nome esquisito, estranho, é a uva, e tem várias uvas. Então, assim, a gente precisa trazer o brasileiro para essa cultura que já está, graças a Deus, um pouco mais enraizada na gente, porque quando a gente fala de terroir, para países pequenos é fácil, né? A gente falar de indicações geográficas. Mas a gente está falando de um país que, dentro de uma região já tradicional, por exemplo, Serra Gaúcha, a gente tem pelo menos 3, 4, 5, se a gente falar de micro-regiões. Então a gente fica assim, a gente não tem como você querer que você, como especialista, eu, como pessoa que atua na área comercial, e até mesmo o próprio garçom, sommelier e outros profissionais, absorva isso da noite para o dia, porque é muita informação. Então é uma coisa muita informação que vai levar tempo. Mas aí, por exemplo, no caso do garçom, eu acho que o treinamento tem que ser uma coisa mais específica, né? O camarada que está lá sentado com a namorada para jantar, ele também não quer ficar sabendo de terroir, não. Ele quer saber de um bom vinho que combine com aquilo que ele vai comer. Então, é ele ser treinado, pelo menos, para saber ler um rótulo. A última vez que eu fui a restaurante, né, antes da pandemia, bota aí 5 meses atrás, eu sentei, eu falei, o que você tem de vinho branco? Porque eu estava num japonês. Eu falei, o que você tem de vinho branco? Aí ele me trouxe um vinho branco. Aí eu falei, tá, e esse vinho é o quê? Falei mesmo, para testar ele, né? Esse vinho é o quê? Ele, sei lá, é esse aqui. Aí ele só leu o nome do rótulo. Aí eu falei, tá bom, pode ir, obrigada. Então, assim, ele tem que saber dizer de que vinícola é o vinho, qual é a uva, e de um modo geral, que características que aquele vinho tem que vão agregar sabor e harmonizar com o que você vai comer. Ali não tinha muito mistério, era comida japonesa. Não é? Se era uma carne, se era um peixe, se era uma massa, era comida japonesa. Né? Então, assim, é mais fácil porque é espumante, vinho branco, um rosé casa,
né? O tinto já não combina. Então, assim, o que tem de características nesse vinho que vão combinar? Né? Aí é a importância do sommelier, porque ele pelo menos vai deter esses conhecimentos todos e vai poder chegar melhor. E ainda tem aquela questão, será que o cara que senta com a namorada para jantar, ele não vai achar mais chique pedir um vinho italiano do que um brasileiro, porque ele quer fazer ali um charme, né? Então, assim, aquela palavra de convencimento, de mostrar que o vinho, independente da região, ele vai te entregar determinados aromas e sabores que vão harmonizar com aquele prato que você está pedindo. Então, realmente, o pessoal de restaurante ele tem que estar muito bem treinado. Isso eu gostaria de fazer. E também é aquela coisa do ensinar, né? Tem vários projetos, eu já vou botar teu nome ali, porque isso é uma coisa que eu acho legal. Eu não estou vendendo, mas assim, eu estou ensinando. Então, de um modo geral, se você vai apresentar um Merlot, o que você espera, né? Você gosta de um vinho mais leve? Você gosta de um vinho mais encorpado? Então, de acordo com pequenas informações, você saber direcionar aquilo que você vai oferecer para o seu cliente. Não, eu gosto de vinho mais potente. Eu não vou oferecer um Merlot. Eu já vou oferecer um Cabernet, já vou oferecer um vinho, né, um Taná, um Malbec. Não, eu gosto de um vinhozinho mais suave. Então, assim, de uma característica simples, de uma informação mais simples, você saber o que oferecer para aquele seu cliente. Isso o garçom tem que estar treinado, né? Ele não precisa saber terroir, clima, solo, região, micro-região. Isso não importa. Eu quero curtir a minha namorada, meu namorado, quero tomar um vinho e quero que esse cara saia o mais depressa possível da minha mesa. Mas eu quero que ele deixe uma coisa boa aqui para a gente beber. Sim, Lu, a gente está entrando nos nossos últimos minutos de live, porque senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Eu falo que o Instagram... Não, se deixar eu falo para burro. Deveria ampliar isso pelo menos para 90 minutos, porque eu falo assim, live boa é que a gente não sente o tempo passar. Então, assim, eu vou falar algumas coisas e aí, só para a gente encerrar, e você fica à vontade para falar nos 5 últimos minutos, você fica à vontade. Aí eu só vou, se você por um acaso ultrapassar esses 5 minutos, só vou te interromper para o Instagram não derrubar a gente conseguir salvar isso no IGTV. Então, para você que assistiu a nossa live, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por acompanhar a gente tanto no Instagram quanto no nosso canal do YouTube. A gente vai deixar a live para você que não conseguiu assistir disponível tanto no IGTV também como no canal do YouTube. E pode ficar tranquilo que a gente com certeza vai chamar a Lu para mais bate-papo, porque tem muita coisa para a gente conversar. Então, assim, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. Lu, muito obrigado pela sua disponibilidade. Você, assim, é uma mulher fantástica. E a gente ainda nem tocou no ponto de o que é ser mulher no mundo do vinho. Isso é uma outra pauta que a gente vai precisar discutir. Isso, aí dá pano pra manga. Então, assim, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fica aí disponível o seu tempo para a gente poder encerrar a live, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Aceitei de primeira, né? Forcei a barra para a gente conseguir o horário, né? Foi difícil, mas a gente conseguiu estar juntos, que eu acho legal essa interação. Todo mundo que comentou aí no chat, eu fui lendo, que às vezes não dá para a gente interromper, mas eu li os comentários de vocês. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pelo convite. E pode convidar mais vezes, que o convite já está aceito antecipadamente. Tá ótimo. A gente vai deixar disponível todos os perfis para vocês seguirem, tanto o nosso quanto da Lu, o canal do YouTube, tudo direitinho. Então fiquem ligados, porque em breve a gente vai ter mais informação e também mais conteúdo para você. Sigam Vinhos que Indicam, sigam a Divino Wine Club e a gente se vê numa próxima live. Lu, obrigado, tenha um bom dia e uma ótima terça para a gente. Para todos nós. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada.